Do verso 10 ao verso número 13, eu gostaria de convidar você que você pudesse manter o texto sagrado aberto. Nós vamos ler outros versículos e refletir de uma maneira bastante objetiva aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, para o seu louvor e para a sua glória. Amém? Segundo Reis, capítulo 19, verso número 10, assim diz a palavra do Senhor: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane, não engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as demais terras, como as destruíram totalmente. Crê tu que serás livrado? Porventura, os deuses das nações livraram os povos e dos seus pais que foram destruídos? Gozar, Harã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações nessa maravilhosa noite. Meus queridos, a passagem que nós acabamos de ler mostra uma carta de ameaça. Uma ameaça ao povo de Deus, uma ameaça à nação de Israel, recebida num momento em que estava sobre o seu governo, sobre o governo da nação, um dos reis mais prósperos daquele momento, chamado Ezequias. Ezequias era um homem que se colocava numa posição temente a Deus, ouvindo as instruções do Senhor. A sua vida era um testemunho de lealdade ao Senhor. Vai ficar claro nas palavras do próprio Isaías. E quando esse mesmo Ezequias fala a Deus na sua oração, na sua súplica, quando ele recebe a instrução, a informação de que ele teria pouco tempo de vida, que ele deveria colocar sua casa em ordem, pois certamente ele morreria. E a oração dele mostra que Ezequias era um homem que tinha uma vida ilibada, mostra que ele era um homem correto, temente a Deus, que procurava fazer a vontade do Senhor acima de todas as outras coisas. Apesar de ele ser um homem bom, apesar de ele ser um homem correto, apesar de ao longo da sua vida e do seu reinado ele procurar fazer o seu melhor e colocar Deus em primeiro lugar, agora ele está diante de um grande dilema, de uma ameaça fatal, vinda de um rei sanguinário, o rei da Síria, nação poderosíssima naquele momento e extremamente violenta, sanguinária. A ameaça era um tom de que haveria destruição e de que haveria morte. O tom da carta fica claro, ele chega a citar as cidades, os povos e os reis que foram massacrados pelo rei da Síria, por aquela nação poderosa e sanguinária. E o que poderia então livrar Ezequias? Qual seria o destino de Ezequias? Certamente o momento em que ele passava ao receber aquela mensagem era um momento que talvez pudesse levar Ezequias a duvidar, a recuar. Quem sabe o caminho mais fácil diante de uma ameaça como essa, diante de uma situação em que ele se sentia encurralado, sem ter o caminho a optar, talvez o caminho mais favorável, já que ele não tinha condições de lutar contra o rei da Síria, fosse ele simplesmente se render. Era uma estratégia usada em alguns momentos. Inclusive o Senhor vai instruir Babilônia, vai instruir Israel em uma outra passagem a tomar essa atitude, a se render diante de Babilônia. E ele vai usar o profeta Ezequias, vai usar o profeta Ezequiel, vai usar o profeta Jeremias, na expectativa de que o melhor caminho era se render, porque eles seriam massacrados. Naquele momento eles não se renderam e acabaram sendo massacrados, a família real foi morta. Mas Ezequias poderia muito bem ele voltar naquela situação e dizer: mande uma outra carta de volta, diga que eu estou entregando o trono, diga que a partir de hoje que eu sou o rei apenas de fachada,
mas de fato de direito o rei da Síria passa a governar sobre nós. Quem sabe ele poderia sentar e dizer: não, agora nós vamos pagar os impostos que eles desejam, que eles esperam, não precisa invadir, não precisa haver morte, nós não vamos lutar por aquilo que é nosso, porque diante de uma ameaça como essa, da possibilidade de perder a vida, tudo que nós temos passa a ser agora do rei da Síria, não precisa levantar a espada, nós nos rendemos antes que a briga comece. Mas Ezequias também poderia optar no caminho da revolta. Ele poderia se revoltar contra Deus e clamar a Deus, dizendo: Deus, o Senhor me colocou diante desse povo, o Senhor tem ao longo desse tempo me dado inteligência e capacidade para dirigir essa nação, mas o que eu tenho observado, apesar de todo o sentimento que eu tenho, de toda a lealdade que eu tenho ao Senhor, apesar de estar procurando me desviar do mal, agora diante dessa ameaça, eu me pergunto: onde está o Senhor? Será possível que o inimigo vai me afrontar dessa maneira? E poderia murmurar contra Deus, dizendo: alguém como eu não podia se levantar no inimigo como o rei da Síria, eu não podia estar sendo ameaçado dessa maneira, eu não poderia estar sendo afrontado, já que eu tenho servido ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor deveria dar-me garantia plena de que nada iria me acontecer, apesar dessa ameaça. Quem sabe ele poderia optar no caminho de alguns dos nossos dias e determinar: eu determino que o rei da Síria não vai ter poder sobre mim, eu determino que o rei da Síria não passe dessa noite, eu determino que o anjo da morte que passou lá no Egito e ceifou a vida dos primogênitos visite a casa do rei da Síria, e que ele não passe dessa noite, eu determino, eu decreto. Mas Ezequias era um homem que seguia as orientações de Deus, e não seria nesse momento crucial da sua vida que ele ia abrir mão dessas verdades. Ezequias então tomou algumas atitudes quando ele se encontrava sendo afrontado da maneira que ele foi. Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida que você foi extremamente afrontado pelo inimigo. Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida que você sentiu ser lançado contra a parede em algumas circunstâncias, sendo afrontado por circunstâncias da vida. Eu não sei se você já se sentiu afrontado diante de algumas tentações que vez ou outra a vida nos permite passar, e Deus permite que venhamos passar, a fim de ganharmos maturidade e firmeza em Cristo, e reconhecer qual de fato são os valores que precisam ser evidenciados na nossa vida. Mas Ezequias ele vai mostrar justamente como nós devemos reagir quando nos encontramos em uma situação sem saída, quando nos encontramos diante de uma grande ameaça. Ezequias ele vai mostrar como nós devemos agir quando aparentemente a nossa luta, a nossa derrota está decretada diante de um inimigo que é maior, mais poderoso, mais preparado, com poder bélico muitíssimo superior ao nosso. Como nós devemos reagir quando chegamos a um ponto e percebemos que não há mais saída? A primeira atitude que nos chama a atenção, que mostra o coração desse homem de Deus e como nós devemos agir, está registrado no versículo de número 14 e no versículo de número 15. Observe o que diz a sua Bíblia atentamente. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, tu que estás acima dos querubins, somente tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Primeira atitude que nós precisamos tomar quando aparentemente nos encontramos em um beco sem saída, a primeira atitude que nós devemos tomar como povo de Deus, como seu rebanho, como discípulos do Senhor Jesus, quando nos sentimos encurralados em determinadas situações e não sabemos que decisão tomar e não queremos errar, a primeira atitude sensata é buscar a presença de Deus. Ezequias não se desesperou, não tentou culpar a Deus por absolutamente nada, nem tampouco entregou os pontos ao se render ao rei da Síria. Ezequias buscou a presença daquele Deus que podia mudar o quadro da sua vida, mudar o quadro daquela situação, mudar o quadro da sua história. A quem recorremos quando somos afrontados dessa maneira? A quem buscamos quando aparentemente o mundo vem contra nós?
nos momentos mais difíceis da nossa vida, onde a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos bens, tudo são colocados em xeque, e de uma hora para outra podemos perder absolutamente tudo. A quem recorremos? Quem de fato é a nossa base? Quem de fato é o nosso alicerce? Quem é aquele a quem vamos nos derramar em sua presença? Um amigo importante, alguém influente, alguém que de alguma maneira possa nos ajudar? Ou nós vamos nos derramar, apesar de termos e contarmos com o apoio das pessoas que nos amam e a quem amamos, e que certamente nos ajudarão a passar pelas lutas que enfrentamos na nossa vida, mas há uma ajuda muito superior. A ajuda máxima que todos nós podemos ter é a ajuda do nosso Deus e do nosso Pai. Ele nos garante, meus queridos, e Ezequias mostra isso claramente no texto. Ele vai à casa do Senhor, ele se estendeu perante ele e dá-nos a impressão de que ele se lançou ao chão, que ele colocou o seu rosto no pó da terra. Era um hábito, um costume de alguns profetas naquele momento, de se estender e colocar o seu rosto no chão, em terra, completamente prostrado. E nessa sensação ele suplica ao Senhor, ele eleva o coração a Deus, uma oração, uma bela oração, uma oração linda. Ele abre o coração e se derrama na presença de Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos passá-los de joelhos. Nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos passar em contrição de espírito, em oração profunda, buscando a presença de Deus, pedindo a graça dele sobre a nossa vida, para que ele possa nos dar a capacidade de suportar. Precisamos desses momentos mais difíceis da nossa vida, quando nos sentimos confrontados e afrontados, nos momentos que nos sentimos encurralados e num beco sem saída. Precisamos clamar àquele Deus que tem uma visão melhor do que a nossa, pois a nossa visão é falha, pequena, limitada, mas nós temos um Deus em que a visão ele vê além do nosso alcance. Não é? E é por essa razão que nós precisamos olhar e dizer: Senhor, eu confio no Senhor, por isso eu estou orando. Ele, ao orar diante daquela dificuldade, ele demonstrava primeiro de que ele tinha confiança em Deus, ele confiava no Senhor. Você não vai procurar falar com alguém que você não confia. Se você tem um problema e você liga para alguém na expectativa de esse possa lhe ajudar, é porque você confia naquela pessoa, porque você acredita que aquela pessoa tem condições de lhe ajudar. São assim os relacionamentos humanos, e deve ser assim os relacionamentos com o divino, com o nosso Deus. Nós precisamos entender que nos momentos mais difíceis nós precisamos buscar a Deus, contar a nossa história a Ele, derramar o nosso coração, pois nós estaremos demonstrando com isso confiança. Eu confio no Senhor. Eu não estou ajoelhado, eu não estou orando ao Senhor, seja qual for a posição, mas eu não estou orando ao Senhor com o coração cheio de dúvida. Eu não estou com o coração carregado de possibilidades. Eu tenho convicção: Deus é o meu pastor, Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus tem interesse na minha vida, Deus tem interesse no meu futuro, Deus deseja me abençoar rica e abundantemente. Eu não tenho dúvida de que Deus quer o melhor para mim, porque Deus quer o melhor na sua vida. Deus quer o melhor na sua vida. A vontade dele ao nosso respeito sempre é boa, perfeita e agradável. E de joelhos nós conseguimos compreender perfeitamente de que Deus é bom. E nos momentos mais difíceis da sua vida, desenvolva uma vida de oração. A vida de oração vai dizer, primeiro, que você confia. Segundo, que você depende do Senhor. O que Ezequias estava dizendo naquela ocasião era: eu dependo do Senhor para passar por essa luta. Senhor, sozinho eu não vou conseguir, mas eu dependo do Senhor para passar por essa luta, por essa dificuldade. Eu dependo do Senhor. Essa é a grande verdade, essa é a grande receita que o texto começa a nos apresentar. Mas a outra evidência que o texto nos apresenta, ele fala de quem é Deus. Observe a maneira tão majestosa que ele fala de Deus. Ele ora e diz: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima do querubim, somente tu és Deus sobre todos os reis da terra, tu fizestes o céu e a terra. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de maior luta, de maior dificuldade, quando a vida lhe quiser, quando em alguns momentos da vida você sentir que está ao ponto de chegar ao seu fim, de que você não tem mais capacidade, olha ao Senhor e lembre de quem é Deus. Às vezes nós focamos na nossa própria capacidade, olhamos para nós e nos sentimos extremamente frustrados ao perceber que nós somos limitados em muitas coisas. A nossa vontade não será sempre feita, as nossas orações não serão sempre respondidas, e
E haverá momentos, muitos momentos na nossa vida, em que nos pegaremos de mãos atadas, sem ter nada que eu possa fazer. Quantos de nós não viveremos momentos em que diremos: não havia nada que eu pudesse fazer neste Espírito? Não havia nada, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas estou de mãos atadas, porque nós olhamos muitas vezes para nós mesmos, para a nossa capacidade, e nos frustramos. E é mais do que natural, porque olhar para o ser humano é se frustrar. Pode acreditar, nós vamos nos frustrar. Nós nunca estaremos à altura daquilo que nós podemos ser em Deus, e isso é bom sabermos disso e reconhecer, porque isso mostra quão pequeno nós somos e quão grande Ele é. Em momentos difíceis, ore e busque a presença de Deus com o coração quebrantado, demonstrando assim confiança e dependência. Abra o seu coração e diga: Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, os reis da terra estão na Tua mão, Tu estás entronizado acima dos querubins. Em outras palavras, o rei da Síria está lá, o rei de Israel está aqui, sou eu, mas há um rei maior do que eu, do que o rei da Síria, há um rei e um governo maior do que os reis da terra, e Tu és esse rei. Senhor, Tu, ó Deus de Israel, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Deus de Israel, o protetor de Israel, e o Senhor está entronizado nos céus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Teu trono não está na terra, Teu trono não vai passar com o passar do tempo, Teu trono é sempre eterno. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele vai derramar-se na presença de Deus e vai dizer: Senhor, Deus de Israel, Tu que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra, e fizestes os céus e a terra. Tudo depende de Ti. Tu és Criador sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. E então, na sua oração, ele mostra-nos uma grande verdade. Observe que no versículo 16 o texto vai nos dizer: inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Mas as palavras que o rei Senaqueribe falava não era contra o Deus de Israel, era contra o rei de Israel, era contra a nação de Israel. E aqui ele mostra uma grande verdade, uma maravilhosa verdade, a verdade de que aqueles que se levantam contra o povo de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Aqueles que lutam contra um servo de Deus estão lutando contra o próprio Deus. Isso nos faz lembrar da passagem maravilhosa do capítulo 9 do livro de Atos. Saulo persegue a igreja, capítulo 8. No capítulo 9, aí Saulo está perseguindo a igreja, aí o Senhor aparece a ele no caminho de Damasco, ele acaba caindo, tendo um tombo, e lá a voz que sai daquela luz diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conheceu Jesus, Saulo não andou o período de Jesus, né? Saulo não perseguiu Jesus, Saulo perseguiu a igreja, mas quem persegue a igreja persegue o próprio Deus, né? Quem persegue alguém que é leal e fiel a Deus está perseguindo alguém que é temente a Deus. Por essa razão nós precisamos sempre dizer: Senhor, misericórdia, nos ajude a ser fiéis à Tua palavra, ao compromisso de ser fiel a Ti, pois nós não queremos correr o risco de lutar contra o próprio Deus. Imagina lutar contra o próprio Deus. Então, quando a gente se levanta com alguém que é a igreja do Senhor, quando a gente vai de contra, quando o mundo vai de contra a igreja do Senhor, está lutando contra o próprio Deus. Então, aí Paulo vai dizer, o Senhor vai dizer a Saulo, duro é para ti recalcitar contra os agrilhões, se debater entre os agrilhões, aquelas correntes que prenderam os escravos nas masmorras. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. É inútil fazer isso, é inútil tentar lutar contra algo que é maior e mais forte que você. Você só vai se ferir, só vai se machucar. Então quem luta contra o povo de Deus está lutando contra o próprio Deus. Essa compreensão que Ezequiel vai dizer: quem está lutando contra nós está lutando contra o nosso próprio Deus.
afrontando como rei, Ele não está afrontando a minha autoridade, a minha capacidade, Ele não está desmoralizando o nosso exército. Ele está tentando fazer isso contra o nosso Deus, contra o Deus, e Ele vai fazer, Ele vai destacar dizendo, contra o Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Apesar de muitos se comportarem como se servissem a um Deus morto, ao Deus que não vê, não ouve e não fala. E há muitas vezes, em muitas ocasiões, muitas pessoas acabam vivendo uma religiosidade que reflete e muito essa realidade. De alguém que parece que professa que é teísta, que crê em Deus, mas quando você olha para a sua vida, ele se comporta como se Deus estivesse morto. Quando você olha para as suas palavras, para as suas ações e para os seus pensamentos, parece que Deus foi sepultado a semana passada. Mas Deus está vivo. Deus ele está vivo. Deus ele vê. Deus ele ouve. Deus ele está presente em todos os lugares. E Deus fala. Deus fala. Deus fala através da sua palavra. Por essa razão Ele está aqui mexendo com o nosso coração, dizendo que Ele está vivo. Ele está vendo, ouvindo e falando aos nossos corações através da exposição da sua palavra. Bendito seja o santo nome do nosso Deus. Mas o interessante é que, apesar, ele reconhece a grandeza, ele ora, ele entende a sua dependência, confia no Senhor, ele abre o seu coração e reconhece a grandeza de Deus, ele vai suplicar a certeza de que quem se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Mas aí ele vai dar uma informação extremamente importante aos nossos corações no versículo de número 17. Olha o que a expressão nos diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações em suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras da mão dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és o Senhor. O passo seguinte é que esse homem reconhece as suas limitações. Ele olha para a grandeza de Deus e ele diz: Deus, Tu és o Deus, Tu torna sempre eterno, o Senhor habita sobre o alto e sublime trono, né? Os seus querubins estão aos Teus olhos, o Senhor criou os céus e a terra. Ele vai falar da grandeza de Deus, o Deus vivo, e agora ele vai falar sobre Ele, falar sobre a nação. E ele vai dizer: Senhor, nós não temos capacidade de lutar sozinhos, nós somos pequenos. Esse exército é grande, acabaram com todos os reinos ao redor deles. Tudo que eles intentaram invadir, eles entraram e dizimaram. Senhor, quem somos nós? Nós seremos massacrados por ele. Senhor, nós precisamos do teu amparo. Precisamos da tua mão para livrar da mão desses homens. Sozinhos nós não iremos conseguir. É interessante porque às vezes nós insistimos em tentar resolver os nossos problemas sozinhos. Diante de algumas afrontas pesadas, alguns momentos tristes, nós imaginamos que conseguimos encontrar uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas. Que o auxílio de Deus não é importante e não é prioridade. Ledo engano. Nós precisamos de Deus para resolver os nossos problemas. Sozinhos nós iremos falhar. Sozinhos nós estaremos fadados ao fracasso, à decepção e à angústia. Sábio é aquele que consegue olhar e dizer: Senhor, olhando para mim, para as minhas limitações, para minhas imperfeições, reconhecendo que eu sou pó, que eu sou cinza, eu reconheço que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda para vencer essa luta. Eu preciso da tua ajuda para vencer essa dificuldade. Eu preciso da tua ajuda para vencer essa adversidade. Eu preciso da tua ajuda, ó Deus, para vencer essa tentação. Sozinho eu vou continuar caindo. Eu vou continuar caindo e tentando me levantar, ainda prostrado. Mas eu sei que eu preciso do Senhor. O Senhor olha, o Senhor vê o que foi feito dos outros. O Senhor olha para nós e nós precisamos do Senhor. Será que você tem essa sensação dentro de algum momento de olhar e dizer: Deus, eu preciso do Senhor para passar por isso. Eu não vou passar esse Rio Jordão sozinho. Eu não vou atravessar o Mar Vermelho sozinho. Eu preciso do Senhor
Senhor para me fazer atravessar o mar vermelho. Eu preciso do Senhor para abrir o mar Jordão. E se o Senhor não abrir o mar, ó Deus, eu sei que o Senhor tem capacidade de me levar por cima das ondas do mar. Porque se Ele estiver contigo, tudo é possível aquele que crê. Eu sei que o Senhor tem a capacidade. Não sei como o Senhor fará, mas sei que o Senhor fará. E isso me basta, e alegra o meu coração, e enche o meu coração de alegria, porque eu reconheço que eu preciso. Eu preciso de proteção, eu preciso de cuidado, porque sozinho nós não temos condições. Precisamos da tua mão. E precisamos da tua mão para quê? Para que precisamos da bênção do Senhor? Para que precisamos que Deus venha nos socorrer? Para depois darmos um belo culto de ação de graça e mostrar como somos abençoados por Deus. Ele vai descer o coração e dizer: ó, nós somos maravilhosos, estamos vivendo num patamar espiritual tão elevado que Deus entende que nós precisamos ser abençoados. A razão de Deus estar me abençoado é porque eu tenho orado muito, tenho frequentado muito a igreja, tenho contribuído com os dízimos e com as ofertas, tenho sido zeloso na leitura. Deus tem me abençoado e, na verdade, Deus tem reconhecido que eu não perco nas minhas orações diárias, nas minhas devocionais, tenho lido agora novamente a Bíblia. Então Deus olha para tudo que eu tenho feito e diz: de fato, eu tenho que abençoar esse rapaz, eu tenho que abençoar esse rapaz, porque o que ele está fazendo é demais, né? Então eu tenho que abençoar, para que as pessoas saibam que ele realmente é uma bênção, para que as pessoas saibam que ele é muito zeloso, para que as pessoas saibam que ele está acima da média, por isso ele está sendo mais abençoado do que os outros. De maneira alguma. O desejo de Ezequiel é: Senhor, me ajuda a vencer, para que todos saibam que Tu és o Senhor, que o Senhor é Deus, que só Tu és o Senhor, e quem vai nos livrar não somos nós, é o Senhor quem vai nos livrar. É aquela questão que nós já tivemos a oportunidade de mencionar outras vezes: tributar a Deus todas as nossas vitórias. Foi Deus que fez isso, foi Deus que conseguiu, foi Deus que resolveu aquele conflito, foi Deus que trouxe paz, foi Deus que abriu a porta de trabalho, foi Deus que me ajudou a chegar na faculdade, foi Deus que tem me dado a oportunidade de bater as metas no trabalho, é Deus que está protegendo os meus filhos, é Deus que tem cuidado da minha casa, é Deus que tem a possibilidade de conseguir o que eu consegui, foi Deus que nos ajudou a ter aquele resultado dos exames. É Deus, é olhar para tudo que acontece de bom na nossa vida e dizer: Deus está por detrás de tudo isso. Não é a minha capacidade, não é a minha força, não é a minha influência, é a mão do Deus vivo que fez sobre a minha vida e me dá bênção, e me dá paz, e age em meu favor de uma maneira graciosa e poderosa. No versículo 19, ele vai mostrar mais uma atitude que demonstra a confiança dele em Deus. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falha, e nós buscamos ao Senhor dizendo: só o Senhor pode fazer isso. Uma plena confiança em Deus. Plena confiança em Deus. Não é confiar desconfiando, é confiar na certeza de que Deus fará. Senhor, não adianta nem lutar se o Senhor não estiver conosco. Para vencer essa guerra, o Senhor precisa fazer parte dela. E quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e buscamos fazer a sua vontade, Deus age de uma maneira na nossa vida tão bela, tão maravilhosa, que podemos sentir a ação de Deus em nosso favor. Aquilo que lá está em Êxodo 14:14: eu pelejarei por vós e vos salvarei. Ainda Deus vai pelejar no seu tempo e do seu jeito. E nós precisamos entender o tempo e a maneira de Deus agir. E às vezes a precipitação acaba fazendo com que venhamos perder grandes bênçãos de Deus. Então precisamos orar, entender e confiar plenamente em Deus. Lembra daquele texto lá de Isaías: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que criou os céus e a terra. Uns colocam o seu poder na força humana e naquilo que o mundo pode fornecer, mas nós confiamos no Senhor. É Ele quem nos dará a vitória, é Ele quem nos livrará do rei da Síria, é Ele quem virá em nosso socorro. E o verso de número 20 mostra que Deus ouviu aquela oração. Deus veio ao encontro, recebe e ouve a oração. A última expressão desse versículo
o Senhor disse: eu te ouvi. Olha só, a última expressão do versículo 20. Deus manda o profeta Amós e diz a ele: eu te ouvi. Que coisa maravilhosa. É tudo que o ser humano deseja, é que ele dê atenção. Tudo que não existe nada mais terrível do que você falar com alguém e a pessoa não dá atenção. Até irrita, né? Até irrita. A gente fica chateado quando você está tentando falar com alguém e a pessoa parece que olha para os lados, né? E você percebe que a pessoa não está interessada em nada do que você está falando. E isso incomoda. Às vezes a pessoa está preocupada, às vezes a pessoa não está prestando atenção, não porque não se interessa, não se importa com o nosso dilema, com a nossa dificuldade. Às vezes é por um problema adverso na vida que a pessoa acaba perdendo foco, está olhando para os lados, pensando com um sério problema, e por essa razão não está conseguindo se concentrar na nossa fala. E aí, mas nós imaginamos logo que a pessoa não tem interesse, que a pessoa não está preocupada, que a pessoa não está depositando em nós a confiança que nós estamos depositando nela ao transmitir, ao conversar, ao tentar dialogar. Mas o texto garante: Deus manda dizer: eu te ouvi. Que coisa belíssima, irmãos. O resultado de confiar em Deus, de confiar no Senhor, de se derramar na presença de Deus, de entender que depende, de anunciar de como Ele é grande, como nós somos pequenos, como nós dependemos de Deus para vencer, para superar as lutas, as dificuldades e termos a vitória. Como é interessante quando tributarmos a Ele toda a nossa vitória, toda a nossa honra, todos os nossos bens, conseguimos abrir os olhos espirituais e dizer, e ouvir o Senhor dizendo: eu te ouvi. Eu estou atento à tua oração, eu estou atento ao teu clamor, eu estou atento à tua luta, à tua súplica. Que algo maravilhoso, que algo tremendo. Eu te ouvi. E quão bom seria, acredito que muitos de nós temos orado por vários pontos da nossa vida, por várias áreas da nossa vida. Talvez você tenha orado por uma questão de trabalho, por uma questão profissional, por uma questão amorosa, por um coração. Talvez você esteja em busca do seu eleito, do prometido, do seu Isaac. Quem sabe você esteja em busca da sua Rebeca, né? Em busca da sua Rebeca, da prometida, daquela que vem para colorir o seu jardim, ou daquele Isaac que vem para colorir o seu jardim. Alguma área da sua vida, talvez você tenha suplicado ao Senhor algo que incomoda profundamente, uma fraqueza que precisa ser superada. Deve ser um pedido que nós precisamos buscar urgentemente. Às vezes nós queremos tantas coisas, enclamamos tantas coisas materiais e nós nos esquecemos das nossas fraquezas. As nossas fraquezas precisam ser apresentadas a Deus também, dizendo: Senhor, trabalhe nas minhas fraquezas. Não permita que as minhas fraquezas sejam um empecilho para receber as bênçãos do Senhor. Não permita as tuas bênçãos, não permita que as minhas fraquezas sejam uma pedra de tropeço na minha caminhada espiritual, rumo ao centro da tua vontade. Me dá a tranquilidade de entender que o Senhor está atento às minhas orações. O Senhor me ouve, e ouve porque Ele é vivo, Ele é vivo. E o Deus vivo ouve as orações de todos os sinceros. E eu volto a repetir de que Deus nunca, uma oração feita por um coração sincero, não fica sem resposta. Sempre virá a resposta no tempo oportuno de Deus. Mas toda oração sincera virá a resposta da parte de Deus. Talvez espere um pouco mais, talvez sim, talvez não, mas certamente ela virá no tempo e da maneira de Deus. O que nós precisamos entender? Que a sensação de que parece que o céu se fez de bronze, parece que tenho a impressão de que estou falando para as paredes, parece que nada muda, parece que está tudo igual, os anos vêm passando e eu não tenho visto uma mudança concreta, e a impressão que dá é que não vale a pena mais orar. Persista nas suas orações, continue orando, continue clamando. Seja feita aquela viúva importuna que importunou o rei várias vezes, até o rei dizer: rapaz, o que você quer? Então dá o que essa mulher quer, em nome de Jesus, para essa mulher parar de vir aqui. Importune o mestre, importune o rei. Ele é rei sobre todas as coisas, importune ele. Ele deseja que você persevere na oração. Eu vi um relato uma vez, em ilustração, há muito tempo atrás, que mexeu muito no nosso coração. Havia um grande congresso, um pastor famoso estava lá pregando, um grande orador, um homem que tem uma capacidade de transmitir uma mensagem para as multidões, e havia uma grande multidão naquele lugar. E lá nos bancos finais tinha o Senhor assistindo aquela pregação. Um rapaz chegou do lado dele
E uma senhora chegou do lado dele e disse: eu sou muito triste no dia de hoje, eu vou desistir de orar pelo meu filho, eu não creio, a situação está cada vez mais grave, ele se envolveu com drogas, ele cometeu alguns pequenos delitos, foi pego, inclusive já cumpriu uma pena, não há mais razão para eu acreditar que ele possa mudar. E ela começou a compartilhar isso com aquele irmão que estava lá atrás do banco. E aquele homem começou a falar para ela de que ela não precisava, que ela não deveria desistir da oração, que ela precisaria continuar orando, que enquanto ele estivesse vivo, ela precisaria continuar orando, que ela não podia desistir, ela não podia enfraquecer nas suas orações, que ela deveria continuar clamando pelo agir soberano de Deus, para que Deus pudesse vir ao seu encontro e fazer algo. E aquela mulher disse: eu tenho tanta convicção, sim, tenho muita convicção, que você não deve desistir. Eu orei 40 anos pela vida do meu filho, 40 anos para que Deus o salvasse, 40 anos para que Deus o redimisse, 40 anos para que ele fosse atraído pelas cordas de amor do Senhor, e que aquele coração de pedra fosse amolecido, e que o Espírito Santo pudesse compreender que ele estava perdido, que ele estava cego, que ele estava enganado, para que o Espírito Santo mostrasse a ele a realidade da missão do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado. Eu clamava para que isso acontecesse, e eu louvo a Deus, porque no dia que isso aconteceu, meu filho abriu o coração para viver essa realidade. Meu filho, quando os olhos foram abertos, ele compreendeu, ele aceitou essa oferta de salvação, esse convite de salvação. E aquela mulher parou espantada e disse: que bom que aconteceu isso com o Senhor, mas seu filho está firme hoje. E ela disse: meu filho é o preletor dessa noite. Essa multidão está aqui reunida para ouvir o meu filho, que durante 40 anos eu clamei pela sua salvação. Por que desistir? Por que desistir? Há quanto tempo você tem orado? Já orou 40 anos? Já orou 40 anos? Continua orando. Talvez quando chegar perto de 40 anos, você possa imaginar e lembrar desse homem. Mas o texto segue dizendo no versículo de número 35, depois de todas essas afirmações, no verso 35, resume-se dizendo: então naquele mesmo dia saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que haviam todos cadáveres. Retirou-se, pois rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Naquela mesma noite, Deus mudou a história. Naquela mesma noite, Deus mudou o quadro. Naquela mesma noite, toda aquela situação aparentemente caótica foi transformada, porque alguém ousou confiar, depender, reconhecer quem é Deus, olhar para si mesmo, entender que a briga não era minha, não era contra a carne e o sangue, mas na região celestial havia um Deus a quem a briga estava sendo comprada com ele. E naquela mesma noite Deus deu resposta. Como estão as suas lutas? Como estão as suas dificuldades? Tome as atitudes de Ezequias. Quem sabe, nessa mesma noite, hoje, o Senhor não deu ordem ao teu respeito e o mundo de guarda da tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, para a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Deus abençoe.